A paz, meus irmãos. Glórias ao nome do Senhor. Shalom a todos. Estamos iniciando mais um culto ao Senhor, às 18 horas, da viração do dia. Hoje é dia 2 de agosto de 2024, uma sexta-feira. Fazemos o culto pelo Grupo Apocalipse no Telegram, nossa Igreja Raiz, online. Amém? Glórias ao teu nome, Deus eterno. Nosso Deus, grandioso Deus. Aleluia. Bom é estar contigo, Senhor. Bom é estar na tua casa. Mais um dia, mais uma vez, quanto mais, melhor. Agradável a tua presença, bom estar vivendo do teu Espírito, percebê-lo, senti-lo na nossa vida. Bom é poder confiar no Senhor. Bom é saber que tu és conosco. Bom é sentir que estamos seguros na tua mão. Aleluia, Senhor. Obrigado porque teus filhos não estão perdidos, mas são conduzidos pelo Senhor, Deus de toda a terra e céu, Yahweh Elohim, o grande eu sou. Glórias ao teu santo nome. Glórias ao Deus dos céus e da terra, ao Criador de todas as coisas. Glórias ao Cordeiro Santo, unigênito e primogênito do Pai. Yahushua, Yeshua Hamashia, Jesus o Cristo, Messias, nosso Salvador. Glórias ao Espírito Santo de Deus, Ruach Elohim, que é conosco nesse momento e nos une como um só Espírito, um só corpo em Cristo Jesus, uma só família de Deus, uma só igreja diante do Senhor. Aleluia. Nos abençoa nesse momento. Se manifesta entre nós com poder, glória e autoridade. Que todos os teus filhos percebam a tua presença, que ouçam a tua santa voz, que em teus átrios sejam aceitas as nossas ofertas de amor, de louvor e adoração, e que o nosso coração aceite tudo o que o Senhor tem para nos encher e nos ministrar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Glórias a ti, meu Senhor. A ti toda honra e toda glória, Papai eterno, Papai amado, Papai do céu, Yahweh Elohim. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, com muita alegria, Senhor, no nosso coração. Recebe, Papai querido, toda adoração que é feita neste lugar. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Vem, Espírito de Deus, louvemos. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Aqui eu vim para dizer, aleluia, que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma
alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui, estamos aqui, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, ministra o teu propósito, o meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus, flui. Flui aqui neste lugar. Flui sobre nós, ministra o teu propósito, o nosso coração é o teu altar. Sim, querido Espírito, vem, Espírito de Deus, vem. Vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. Clama, irmão. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Flui, Espírito de Deus. Flui sobre nós, ministra o teu propósito. Nosso coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Flui, Espírito Santo. Flui sobre nós, vem sobre nós, vem, aleluia, glórias, glórias, glórias a Ti, meu Senhor, a Ti rendemos toda a honra e toda a glória, porque só o Senhor é digno de toda a nossa adoração. Ministra sobre as nossas vidas, ó Senhor, nesse momento, estamos aqui para receber, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em o nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Vem, Espírito de Deus, nos ministra e nos guia nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Seguimos com a série de Efésios, irmãos. Chegamos a Efésios 5. Lembrando sempre que Efésios apresenta uma ordem cronológica para o cristão. Você não chega a conseguir viver o que está escrito em Efésios 5 se você não viver o que está em Efésios 4, que você não alcança sem entender o que está em Efésios 3, 2, 1. E assim, cronologicamente, é um passo a passo, é uma carreira cristã que Paulo está apresentando de forma muito objetiva, linear. Amém?
E é importante isso porque muitos de nós e muitas vezes tentamos alcançar a Deus pulando passos, pulando etapas, pulando degraus na escada de Jacó que leva para o céu. E em Deus isso é impossível. Não tem como. A gente consegue enrolar as pessoas, a gente consegue enganar na escola, no hospital, consegue enganar o sistema jurídico, consegue passar a perna no vizinho. Com Deus a gente não consegue. E muitos acabam caindo nessa tentação de tentar tratar a Deus e as coisas de Deus com a mesma imprudência que tratam o sistema do mundo. Eu sou assim, eu dei meu jeitinho, eu sempre consigo o que eu quero. Quando eu chegar na igreja, no evangelho, eu vou agir da mesma forma, eu vou dar um jeito aqui, vou conseguir. Vou conseguir aqui, já fui batizado, agora eu quero cantar no louvor e vou fazer aqui meu esquema para conseguir. Agora eu quero ser pastor, eu vou conseguir. E ele vai tratando como se fosse uma mecânica similar à do mundo. Por mais que você consiga cargos na igreja, por mais que você consiga comprar um terno, pregar lá na frente, por mais que você consiga casar com um crente, Deus está avaliando o coração e o seu processo de crescimento particular. Então, não importa se do lado de fora as pessoas estejam batendo nas suas costas, te aplaudindo e falando como você é bom, como você é linda, como você é especial. Deus não é manipulado por elogios, Deus não é manipulado pela massa. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Então você vai passo a passo na cronologia do Senhor, uma etapa de cada vez, e vai se aperfeiçoando em todas elas, seguindo os passos corretos, ou você vai ficar tentando saltar de um lugar para o outro e o Senhor vai sempre estar te empurrando para trás. Porque ele não permite que a gente pule etapas na carreira cristã. Deus é justo e se um passou por todas as etapas, todos têm que passar. Se até Jesus o Cristo, que é o melhor de todos nós, passou por todas as etapas, nós também precisamos seguir as suas pisaduras. Amém? E é assim que começa Efésios capítulo 5. A partir do 1. Sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. O que quer dizer isso? Ele está falando para você imitar Deus. Como é que você vai imitar Deus? Você vai criar o mundo? Você vai criar céus e terras? Claro que não, você não consegue fazer isso. Eu não consigo. O que Deus fez que a gente consegue imitar? Paulo está dizendo aqui. Ele está falando que no amor você consegue imitar Deus. Sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Ou seja, se ele amou o mundo a ponto de sacrificar, isso você também consegue. É isso que está escrito aqui. Como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo como oferta de sacrifício a Deus. Ou seja, eu me sacrifico por amor a Deus e esse sacrifício sobe como aroma suave ao céu. É o que aconteceu ali na oferta de Gideão, por exemplo, ou na oferta de Manoá, que quando eles recebem o anúncio do anjo, eles oferecem um sacrifício ao Senhor e o texto diz que o sacrifício, aquela fumaça, quando ele estava queimando o cordeiro, a fumaça subiu como um aroma suave ao Senhor, um sacrifício agradável que o Senhor aceita no seu altar. É por isso que no começo das orações a gente sempre cita que a nossa oferta alcance ao Senhor, que o Senhor se agrade do nosso louvor, do nosso culto. Por quê? Porque é possível eu fazer um culto que não agrade a Deus. É possível estar cantando aqui e a minha voz não esteja alcançando ao céu. É possível estar louvando, pulando, trabalhando no ministério
E todo esse esforço chegue para Deus como um fedor, como um aroma não agradável, como um aroma desagradável. E nesse texto específico, Efésios 5, versículo 1 e 2, ele está deixando bem claro que se eu fizer algo sem amor, se eu não me sacrificar, se não houver uma entrega, uma morte de mim mesmo, se eu não negar a mim mesmo e deixar Cristo viver em mim, porque Ele é o Cordeiro sacrificado e aceito no céu com aroma suave, se eu não morrer para mim mesmo, tudo que eu fizer vai ser desagradável a Deus. E essa é uma tentação que muitos tentam insistir para que Deus aceite. Não, eu vou fazer do meu jeito, Senhor. E eu estou te implorando para que o Senhor aceite. Eu vou fazer como eu gosto, como eu quero, como eu acho, e eu espero que o Senhor se agrade. Não, meu irmão, não tem o esperar, não tem o vamos na sorte, vamos ver o que dá. Não, Ele é Deus. Deus, ele determina o que ele quer e como ele quer. E nós, como servos, como súditos, como adoradores, a gente só obedece. À medida que obedecemos, ele vai se agradando. Tem como inventar a roda. Cristo já veio, já foi o modelo, é só imitar. Não tem como você fazer do seu jeito e conseguir agradar o coração do Pai. Fazendo do seu jeito, você vai agradar só o seu coração. Isso que é o egoísmo, isso que é o orgulho chamado na Bíblia. Aquele que vive para si mesmo. Aquele que tenta ser maior do que Deus. Tenta ser rei da própria vida. Você é criatura, você é filho, você tem que agradar seu pai. Amém? Versículo 3. Efésios 5, versículo 3. Mas a impudicícia, que é falta de pudor, imoralidade, e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer sejam nomeadas entre vós, como convém ao santo. Lembra que Paulo está escrevendo para a igreja. Ele está falando que quando você está nesse nível da carreira cristã, você não pode nem perder tempo com bate-papo imoral, com impureza, com imundícia, com cobiças. Não, você não tem mais espaço na sua vida para isso. Isso não convém aos santos. Não tem que ser nem nomeado, não tem que ser nem pauta de assunto. Isso eu tento explicar para os irmãos com certa incansabilidade. A gente percebe que os irmãos têm dificuldade nisso. Eles querem falar de tudo. Irmão, tem assunto que não é para você entrar. Tem assunto que literalmente não te interessa. Se você sentiu o cheiro ruim, se você vê que é imoral, se você vê que o assunto não é de Deus, que vai falar coisa ruim, você já vê na chamada que não é proveitoso, que não é para crescimento, não tem nem que clicar ali. Não tem nem que tocar no assunto. Informação que para você não é necessária, não te acrescenta. Não só vai te fazer perder tempo, como pode te gerar uma preocupação, pode te gerar um medo desnecessário, vai se alimentando do que é bom, do que é agradável. O geral do estrago do mundo a gente já sabe. Não precisa se afundar nos detalhes, não, porque é podridão, é fedido. Que o aroma da sua vida seja suave, seja puro, seja agradável, seja cheiroso. Nem sequer se nomeie entre vós qualquer impureza, qualquer imundícia, nem conversação torpe. 4. Nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Fala do que é bom, fala do que é reto, fala do que é santo, gasta seu tempo com um bom assunto. Amém? A gente está numa época de internet onde tudo está online, tudo está acessível. Se você não
não, não utilizar, não colocar em prática o seu domínio próprio, você fica maluco clicando em tudo quanto é coisa que tem por aí, sua cabeça fica cheia, parece uma bomba relógio. Quando minha avó era viva, morei um tempo com ela passava a tarde inteira assistindo esses programas, esses jornais de fofoca, de notícia, de roubo, de assalto, de espancamento, de, de, de bandidagem, aqueles programas que fica passando notícia de tragédia o dia inteiro, e quando mudava de canal, mudava para canal de fofoca. Quando eu chegava à noite em casa, ela estava desesperada, estava apavorada, estava com medo da janela, da porta, do vulto. Ela não ficava em paz. Eu falei, vó, é óbvio que a senhora vai estar assim. A senhora não fica em paz, a senhora fica colocando só coisa que te deixa tenso. Coloca uma música aí, vai passear, vai conversar com a outra velhinha, chama os primos, os parentes aí para vir comer um negócio. Fica em paz, vó. Eu não conseguia porque eu já estava viciada, tinha que ver, tinha que clicar, tinha que estar antenada. Isso é viciante, meu irmão. Cuidado. Cuidado com o que você permite entrar na sua vida, porque acaba virando um vício, acaba virando rotina. Depois, para você desapegar, é mais difícil. É essa dificuldade que muitos irmãos estão tendo agora nos últimos tempos. Passaram a vida se treinando a hábitos maus, hábitos ruins, e agora estão tentando mudar tudo de uma vez. Aí fala, nossa, como é difícil. Não, não é difícil. É você que deixou para a última hora. Se você estivesse fazendo um pouquinho a cada dia, todo dia, como Jesus recomenda, um passo de cada vez, você sempre estaria bem. Então não é que a carreira é difícil, não é que o passo é difícil. É que você deixou acumular muita coisa ruim. É como aquela pessoa obesa, ela não faz serviço, não faz exercício, não se alimenta bem diariamente, chega um ponto que afetou a saúde. Agora tem que perder 100, 200 quilos de uma vez. É lógico que vai ser difícil. Mas não é porque é difícil, é porque ela acabou chegando nesse estágio que ficou difícil. Amém? Então vai tomando conta do seu dia a dia para que você não chegue nesse ponto de ficar difícil demais na mudança drástica. Vai fazendo rotineiramente a sua parte. Eu lembro que desde criança o pastor, todas as igrejas que eu fui, que eu frequentei, todas, sem exceção, todos os pastores falavam para a igreja e imploravam, pelo amor de Deus, membros, orem, leiam a Bíblia. Não teve uma igreja que eu frequentei que o pastor estava em paz com isso. Todas elas o pastor estava preocupado porque a igreja, ele sabia que os irmãos não liam a Bíblia e não oravam. E sempre quando eu ia perguntar no particular, os irmãos, não é que eu estava ocupado, não é que eu estava trabalhando demais, não é que quando eu fui ler eu acabei dormindo, peguei no sono, não é que não estou tendo tempo, não, sempre com uma desculpa esfarrapada. Aí depois não entende a pregação, depois vem reclamar que não consegue ouvir a voz de Deus, depois vem reclamar que parece que Deus não atenta para mim. Meu irmão, você não investe em intimidade com ele, você não faz o básico. Rotina diária, orar e ler Bíblia. É o mínimo que crente tem que fazer todo dia. Orar, ler Bíblia, tentar ser educado, tentar ser paciente, longânimo, uma pessoa mansa. É o básico, é o mínimo. Antes de chegar nos dons, nos ministérios, tal, a minha carreira, o meu costume de ficar tentando imitar a Cristo todo dia, esse é o mínimo do crente. Não está em roda de escarnecedor, não está em papo furado de mundano, isso é o mínimo. Então, quando chega nesse estágio aqui, Paulo está falando no capítulo 5, fala, meu irmão, isso aqui não era nem para você estar pensando. Isso aqui não era para você estar perto. Isso aqui já era para você ter resolvido muito antes. Você não faz parte mais dessa vida. Você está numa carreira cristã que ruma à santidade. A perfeição, aperfeiçoamento do santo é isso. Estou crescendo para chegar na estatura do varão perfeito. Tenho tempo a perder com sujeira desse mundo. Não é bate-papo, é só piadinha, não é de boa. Não, um tempinho aqui eu fiquei curioso, que meu irmão, fiz em cima. Você não pôr um ponto final, sempre vai te comer pelas beiradas. Sempre vai ter uma pontinha de desejo.
Elimina o mal pela raiz. Amém? 5, Efésios 5, versículo 5. Sabei isso. Nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aleluia. 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, presta atenção, desde aquela época, já tinha ministro pregando que não tem problema você ter um pecadinho ou outro, que não tem problema você não ser perfeito, porque, aliás, ninguém é. Fica tranquilo, você vai chegar no céu. Jesus nunca falou isso. E Paulo, ele reafirma isso, que ninguém vos engane com palavras vãs. Que nenhum impuro, nenhum avarento, nenhum incontinente, nenhum idólatra, nenhum desses tem herança no reino do céu. Pelo contrário, é por essas coisas que vem a ira de Deus. Sabe o que é a tribulação, grande tribulação, a era que estamos entrando do Apocalipse, era do juízo? Sabe o que é isso? É a ira de Deus sendo derramada para os pecadores, para os mundanos. Essa é a ira de Deus. É ele permitir que o pessoal se mate. Ele permitir que o mundo fique em caos. Deixei vocês comandarem aí, vocês só fizeram besteira, agora vocês aguentem. Vocês não quiseram me aceitar, vocês não quiseram a minha guarda. Insisti por milênios para vocês se converterem, vocês não quiseram, pois agora aguentem as consequências. Com aquela criança que o pai está educando. Tira o dedo da tomada, você vai tomar choque. Aí tira o dedinho da criança, ela vai de novo, tira o dedo daí, já falei, vai tomar choque. Tira o dedo daí, uma hora ele fala, quer saber, vou deixar. A criança toma choque e vem chorando. Agora não adianta chorar, você pegou o que você quis. Vamos ver se agora você aprende. A era da tribulação, a era do juízo, é Deus permitindo isso com o mundo, é Ele educando o mundo, disciplinando os mudanos. Vocês não querem ser desobedientes? Pois vamos deixar vocês escolherem realmente o fruto da desobediência, porque até então eu estava guardando vocês das piores desgraças, porque eu sou um bom pai. Mas vocês querem a maldade, vou deixar vocês experimentarem um pouquinho. Vamos ver se assim vocês se convertem. É por isso que vai ter o último arrebatamento. O da ceifa, lá na 7ª e última trombeta. Esse é o que Paulo cita, o último. Sabe por quê? Porque esse é dos filhos desobedientes que resolveram obedecer na última hora. Esperaram apanhar para obedecer. Esperaram ver para crer. E se não se converterem aí, se não se acertarem aí, se não forem fiéis aí, não sobem. Porque esses são os filhos da desobediência. Esses não têm herança no reino de Cristo e de Deus. E isso eu só estou lendo, eu só estou repetindo. É o que está escrito literalmente. Amém? Então não vai na conversinha de teólogo, de pregador, de doutrina, que vai diferente do que está escrito. Esquece essa conversa que você vai vivendo do jeito que você quer, e no final Deus te ama e vai dar um jeitinho de te arrastar para o céu. Não, meu irmão. Você vai colher de acordo com as suas escolhas, de acordo com as suas ações. Amém? Planta no céu para ter herança no céu. E continuar plantando na terra, como desobediente, como teimoso, insistindo no erro, seu lugar aqui já está pronto. O pessoal não sobe. Aqui você já está trilhando o seu caminho. Amém? 7. Portanto, não sejais participantes com ele. Não participe com o mundano. Não fique na roda que ele está. Amém? Ah, mas é chato viver excluído. Sim, é muito chato mesmo. Quem está acompanhando meus testemunhos, eu estou compartilhando um pouquinho por dia ali, perto do horário do almoço ali.
Você percebe que eu tive que andar excluído desde muito pequeno. Por quê? Porque eu nasci na carreira cristã. Cresci em berço cristão. Então não tem comunhão da luz com as trevas desde sempre. Você vai aprendendo a lidar com a solidão mesmo. Vai aprendendo a lidar, a andar separado do mundo. É na prática mesmo. Não tem espaço para ficar de vitimismo. Você aceita a tua missão, aceita teu lugar e confia que o Senhor é a tua melhor companhia. E começa a desfrutar da companhia dele. Você vai ver que ela é suficiente. Agora, se todo dia você ficar choramingando, se justificando, arrumando desculpa, ao invés de estar crescendo, você só está aqui na Terra andando em círculo, sem sair do lugar. Anda, anda, anda e não sai. Está sempre no mesmo caminho, está sempre no mesmo degrau. Caminho, verdade e vida. Uma escada. É para cima, é para o alto. Amém? A gente não evolui andando em círculo, a gente não evolui parado. Comece a tomar passos diferentes para que você evolua na sua carreira. Amém? 8. Pois outrora vocês eram trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O próprio Jesus diz que ele é a luz do mundo, e depois ele também diz que nós também somos a luz do mundo e o sol da terra. Amém? 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Ah, não é o que é agradável para mim? Não, porque meu coração é enganoso. Tem que ser agradável para o Senhor, para Deus, mesmo que para mim não pareça tão agradável no começo. É isso que ele fala ao profeta. Ele fala: você vai engolir as minhas palavras. E no começo pode ter um gosto amargo, mas quando bater no estômago, vai ser doce como mel. O que ele quer dizer? Que quando o Senhor apresenta a palavra dele, muitas vezes quando ela vai contra o que eu acho, contra o que eu quero, quando eu quero ouvir um sim, Deus fala não. Quando eu quero ir para a direita, ele manda ele para a esquerda. Quando eu quero receber e ele me tira, é amargo, é ruim, eu não quero aceitar. Eu quero que ele mude a decisão e faça o que me agrada. Só que Deus nunca faz isso, ele nunca muda a vontade dele para fazer a minha, ele espera que eu faça isso. Ele espera que eu abandone as minhas vontades e eu obedeça à vontade dele. Quando eu faço isso e falo, ok, Senhor, eu não queria, para mim essa é uma decisão ruim, que vai me desagradar, mas como é o Senhor que está mandando, como é o Senhor que está direcionando, eu vou confiar e vou fazer. Quando você aceita, você se torna obediente e você digere, você começa a andar nesse caminho, com o tempo você vai percebendo que esse é o melhor caminho. Você vai olhando, observando, experimentando e falando: rapaz, eu não sabia que era bom assim. Eu achei que ia dar errado. Realmente, da onde eu estava, eu não conseguia perceber. E aquilo que no começo era amargo começa a ser agradável, doce como mel. Eu preciso confiar antes. Preciso aceitar o alimento que ele está me dando. Mesmo que a princípio pareça amargo, mas se eu confiar no Senhor, eu vou perceber lá na frente que ele é doce como mel. Eu que estava enganado. Amém? Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Ou seja, a gente sabe que o fruto do Espírito é agradável ao Senhor. Fruto da luz, o fruto da obra do Espírito na nossa vida. E lá em Gálatas 5 fala que a carne também dá frutos, e dá frutos maus. Que é o ciúme, que é a inveja, é a bebedice, é a idolatria. O fruto da carne, ele aparece com obras ruins. Mas aqui ele está falando que a obra das trevas é infrutífera. Como assim se está falando que tem fruto? Apesar de ser ruim, é um fruto. Aí que está. Se é um fruto ruim, se é um fruto desagradável a Deus, ele não considera.
Esse é o conceito de Deus para o que é vivo e para o que é morto, para aquilo que existe e aquilo que não existe. Se não é agradável para mim, nunca vos conheci. Mas, Senhor, eu fiz milagre, eu preguei, eu fiz, eu aconteci. Fez sem amor? Fez para a própria vaidade? Fez com orgulho? Nunca vos conheci. Deus tem uma habilidade tremenda de ignorar aquilo que ele não gosta. Deus não ouve a pecadores. A obra da carne é ruim, é tal, magoa o coração de Deus, pois ele fala então que é infrutífero. Se não está dando fruto para a luz e sim para as trevas, então ele nem considera fruto. Adão, se você comer dessa árvore, você morre. Aí o pessoal fala, não, mas ele não continuou vivo? Ele não continuou andando? Ele não foi expulso do jardim? Não conseguiu multiplicar para Deus? Ele está morto. Ele ficou em pecado. Então é importante isso. Tem muito morto-vivo andando por aí. Gente que achando que está cheio de vida, que está iluminando, que está arrasando, que está bem na fita, mas para Deus estão mortos. Comece a considerar a forma que Deus avalia. Sempre falo isso para os irmãos. Ignore a sua própria opinião. Sua opinião não interessa. O que você acha, o que você supõe, joga no lixo. Vai buscar em Deus como Ele define as coisas. Porque é pela definição de Deus que haverá o julgamento. Não é pela minha definição. Não é quem eu acho bonito que vai para o céu. Não é quem eu acho legal que vai para o céu. Não é com quem eu concordo que vai para o céu. Eu não sou o fio, eu não sou o parâmetro, eu não sou a balança para eu ficar opinando. Eu falo com Deus. Eu leio a Bíblia. E com base nisso eu tomo minhas decisões. Aí aconselho você fazer o mesmo. O que tiver escrito, você obedece. Custe o que custar. Ah, mandou eu me apartar do mundo. Reprovar as obras das trevas? Pois eu vou reprovar. Não importa se é da minha mãe, se é do meu pai, se é do parente, se é de quem eu amo. Não interessa. Se a Bíblia falou para eu reprovar, eu vou reprovar. Ah, mas você está me reprovando, era para você fazer assim, eu esperava que você ficasse do meu lado. Não, você está indo contra a Bíblia. Você está indo contra a minha fé, não me interessa quem você é. Porque Deus é prioridade, eu preciso amá-lo acima de todas as coisas, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, não é assim que está escrito? E depois eu amo ao próximo como a mim mesmo. Aí tem gente que tenta inverter. Não, eu vou amar porque a Bíblia fala para eu amar meu papai, minha mamãe, não sei o quê. Sim, mas é a Deus primeiro. Teu parente, seu filho, teu amigo de infância está fazendo coisa errada. Coisa que Deus reprova, reprova também, meu irmão. E deixe bem claro que você não compactua. Não adianta eu dizer que não compactua, mas está lá junto, abraçando e beijando. Tinha uma parte dos meus parentes que não era convertido. Todo fim de semana eles iam lá para casa, se reuniam ali perto de onde eu morava, ligavam um sambão bem alto e ficavam lá bebendo cerveja, sambando, com as roupinhas curtas. Tudo parente, gente que eu amo. Abraço, beijo. Mas eu nunca estava lá. Sabadão, domingão, sabia. Não precisava nem marcar, sabia que eles iam estar lá. Eu nunca estava. Onde que eu estava? Estava na igreja. Começam as reclamações. Ah, o Rubens nunca está aqui, não fica com a gente. Por que você não para aqui? Você está sempre na igreja. Falta um dia lá faltar para ficar com vocês? Jamais. Se você não gosta da gente, eu amo vocês. Mas eu não gosto do que vocês fazem. Para mim isso não acrescenta, para mim isso é ruim, para mim isso é treva. Agora, se vocês quiserem estar onde eu estou, onde é luz, onde é bom, sejam bem-vindos, vão para a igreja. Não sei ficar um tempo com a sua família. Minha família, eu estou com eles. Minha família são os da mesma fé. Que creem no mesmo Deus. Que obedecem às suas palavras. Porque é assim que Jesus fala que é a família dele. Os que ouvem as suas palavras e seguem os seus caminhos. Entende?
que quer priorizar Deus, priorizar a Bíblia, não interessa o que estão falando, meu irmão. E vão te julgar mal, se vão te excluir, se não vão gostar, aí é problema deles. Se posicione. O cara se posiciona para falar da banda, se posiciona para falar de política, se posiciona para falar de um monte de tranqueira por aí. Mas para falar de Deus, aí fica sempre no meio termo. Não, vou ficar no morno, porque eu não sei, né? E Apocalipse, acredita no arrebatamento? Ah, não sei, né? Melhor eu ficar aqui, vai que não acontece, né? Vai que não sei, vai que não é momento, vai. Mas para falar da novela, para falar do Big Brother, nossa, é até guerra. Para falar do futebol, então, tem posição, tem opinião, tem certeza absoluta e briga com todo mundo e discute e fica horas debatendo. Parabéns, continue aí. Está pavimentando o teu caminho, meu irmão. Cada prioridade sua, cada decisão, a cada ação, você está pavimentando o seu caminho. É você quem está fazendo isso. Você decide os seus passos. Já tem 2 caminhos prontos: o do céu e o do lago de fogo. Já estão prontos os 2 caminhos. Você que caminha por onde você quiser. Não tem um caminho no meio. Não tem um meio termo. O morno, o Senhor deixa bem claro, serão condenados com o mundano. Amém? 12. Efésios 5, versículo 12. Porque o que eles fazem, que ele está falando de você reprovar as obras infrutíferas das trevas. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Eu estava falando no começo. Olha o que o versículo está dizendo. Está falando que só você se referir à obra do mundano já é vergonha para você. É o que eu digo sempre: para de ficar falando do inimigo, para de ficar falando da obra dele. Não, o que ele fez, olha o que o inimigo falou, olha o que ele está fazendo, olha, ele está se levantando contra mim, só fala do inimigo. Olha o que o versículo está dizendo. Só se referir já é vergonha. O que eles fazem em oculto, o que eles fazem de errado, deixa para eles. Que eles se envolvam lá, não tenha nada com isso não, nem queira saber. Quando eu estava na igreja presencial, era muito comum acabar o culto, os irmãos fazerem a rodinha, né? Toda igreja é meio assim. Acaba o culto, o pessoal faz rodinhas, começa a bater papo ali no hall da igreja e tal. Aí eu ia chegando nas rodas, né, para bater papo. Poucas rodas eu conseguia ficar. Acabou o louvorzão, aquela palavra abençoada. Aí os irmãos dão uns avisos lá sobre os próximos eventos da igreja. E vai ter o louvorzão, e vai ter a cantina que está fazendo uma promoção, e vai ter a oferta missionária, e vai ter um monte de coisa. E no outro dia vai ter o filme lá, que vai ter a noite de debate do filme cristão. Um monte de coisa para a gente conversar do reino do céu. A palavra revelou um monte de coisa. Quando a gente chegava na roda, eles não estavam falando nada das coisas de Deus. Nada. O culto mal tinha acabado. O pessoal tinha acabado de levantar das cadeiras. Aí eu chegava numa roda, estava falando de futebol. Aí eu saía, ia para outra roda. Aí estava falando das fofocas da TV, dos artistas. Eu saía para outra roda. Aí estava falando da fofoca do irmão que fez, que não fez, que disse, que não disse. Aí eu saía para outra roda. Eu ficava caçando uma roda que, no mínimo, estivesse falando alguma coisa de Deus. E quantas vezes eu não achei nenhuma. A ponto de eu sair da igreja e ir sozinho para casa. Eu falei, o quê? Eu que não vou perder tempo falando besteira. Eu tô cheio do Espírito. Acabou o culto, eu tô cheio. Acabei de receber um monte de coisa, palavra, louvor, tô cheio. Você acha que eu vou gastar falando bobeira de coisas do mundo? Eu quero me encontrar com quem está se enchendo também. Para a gente poder desfrutar junto, falar da bênção que a gente recebeu, no que a gente foi transformado, no que eu fui iluminado agora.
Já comentei com alguns irmãos, meu irmão, acabou a palavra, se tiver alguma revelação, algum sonho, alguma visão, já manda mensagem logo depois do culto. Tô aguardando, acaba o culto, eu tô nessa pegada. Eu quero saber quem foi transformado, quem teve o vislumbre, quem foi iluminado no entendimento, quem entendeu, aprendeu algo que não tinha entendido antes, o que o Senhor transformou. Se não tiver esse papo, não me interessa muito, não. Pode interessar amanhã, depois, mas logo que acabou o culto, eu quero falar das coisas de Deus. É descansar no Senhor, curtir com quem está curtindo. Mas tem irmão que está em outra vibe, está em outro momento. Para ele, o culto é um martírio, ele vai por obrigação. Então ele está ansioso para acabar o culto para falar de outra coisa. Meu irmão, teste para minha paciência era eu chegar no culto de domingo e perceber que os irmãos estavam no celular assistindo o jogo. Teste para minha paciência era isso. A vontade que eu tinha era sair quebrando o celular. Igual Jesus chegou no templo, chutando tudo, quebrando as barracas, chicoteando as pessoas. Era essa a minha vontade. E quantas vezes eu já falei, Senhor, posso? Se eu fizer, o Senhor me livra de toda acusação? Ele falou, não, calma, respira. Deixa que eu cuido depois. Deixa que eu vejo, deixa que eu resolvo. Nunca fiz. Mas a vontade era de fazer, de sair quebrando o celular. Por estar usando no templo, o tempo para adoração, usar para ver jogo. Meu irmão quer ver jogo, pelo menos vai para o estádio, vai para tua casa. Não vem pro culto, não. Não estraga o momento, não. Porque ninguém é obrigado a ir na igreja. Ninguém está obrigando. Então, se não está afim, meu irmão, não venha. Porque é lugar de santo, é lugar de quem ama a Deus, é lugar de quem quer adorar, de quem quer se desfazer desse mundo para se fazer no reino do céu. Se você não está nessa vibe, não está nesse interesse, meu irmão, não atrapalha quem está. Os incomodados que se retirem, não está bom, não está crescendo, não está agradável, está cansado, está com sono. Meu irmão, vai para casa dormir, não tem problema. Estava comentando com os irmãos, foi ontem, a gente precisou, quando eu era pequeno, a gente precisou se mudar para Santa Bárbara do Oeste, a gente não era muito bem recebido na igreja, e foi a primeira vez que eu comecei a ficar incomodado na igreja, porque era um lugar que eu sempre gostei muito, meu pai sempre pregava, eu vivia em igreja, em curso, em acampamento, eu amava estar ali. E aí eu tinha acabado de aprender a desenhar, então eu gostava de já levar para a igreja meu caderninho, meus lápis. Sentava num cantinho da igreja, o pastor ia pregando, eu ia desenhando as pregações, o que ele ia me inspirando. Às vezes tocava um louvor, eu me lembrava de uma cena da Bíblia, eu ficava desenhando. Amava estar na igreja. Era um ambiente que eu me sentia em casa, mas sem sendo incomodado, sendo maltratado ali. O pessoal pegando no seu pé, comecei a ficar incomodado. Um dia meu pai perguntou: é, eles falaram, né, vamos se arrumar para ir para a igreja tal. E eu falei, pai, eu tenho que ir. Ele olhou assim, eu nunca tinha perguntado isso, porque eu gostava, né, de correr para se arrumar, para estar pronto. Ele falou, não, não tem que ir. Mas se você não for, você vai fazer o quê? Eu falei, sei lá, ver TV, desenhar, ficar em casa. Aí minha mãe já olhou assim, com um olhar como se quem dissesse, não, ele tem que ir, né? Aí meu pai só acalmou ela com a mão assim, né? Fez assim, tipo, como se falasse, espera um pouquinho. Daí ele falou, não, você quer ficar, você pode ficar. Não vou obrigar ninguém a ir para a igreja. Aí eu não sabia, daí eu comecei a ficar aflito, não sabia se era bom ou se era ruim, não sabia se ele estava com alguma pegadinha de me testar para ver qual que seria a minha resposta. Eu fiquei esperando, ele não falou nada, eles se arrumaram e foram para a igreja. Eu fiquei lá, eu estava com 10 anos, fiquei sozinho em casa. Sozinho em casa, eu nunca tinha ficado sozinho em casa, não sabia nem o que fazer. Aí fui na cozinha, peguei uma tranqueirinha para comer, vamos ver TV.
Cheguei na TV, não ligava. Ele tinha tirado a tomada. A pegadinha estava aí. Eu sem TV, deu meia hora que eu estava em casa, já estava desesperado. Falei, poxa, eu estou perdendo o culto. Pra ver TV, ficar brincando, ficar comendo, eu posso fazer tudo isso depois, estou perdendo o culto, estou perdendo a palavra, estou perdendo os louvores que eu amo. Comecei a sentir uma falta, uma falta, uma falta. O que que eu estou fazendo aqui? Não tem nada, que está tudo escuro aqui. Podia estar louvando lá, desenhando lá, o pessoal não gosta de mim, até não era mais relevante as pessoas gostar ou não gostar, ali eu percebi. Quando eu estava longe, eu percebi, estava me fazendo falta. Aí eu meti uma calça e fui correndo para a igreja. O problema é que eu não sabia direito o caminho. Não era tão longe de casa. Mas era ali, pelo menos uns 7 quarteirões, mas não era uma linha reta, né? Tinha que fazer umas curvas, atravessar o rio e tal, e eu estava meio preocupado se eu errasse ali, já estava de noite, né? Mas consegui chegar na igreja na metade do culto, eu cheguei no culto. Aí meu pai estava sentado ali, eu sentei do lado dele, ele deu risada e falou, não conseguiu ligar a TV, né? Eu falei, não, mas eu realmente senti falta do culto. É você, aham. Igreja para quem quer, meu irmão. Se não quer, pois fica em casa. Não é obrigado, não. Mas tudo tem consequência. Eu não quer estudar? Tudo bem. Mas um dia vai fazer falta. Se não quer tratar bem as pessoas? Ok. Mas um dia vai fazer falta. Não quer estudar, não quer ler a Bíblia, não quer amar o Senhor, não quer orar, não quer estar em comunhão com os irmãos, não quer dizer não para as trevas? Ok, meu irmão. Ninguém é obrigado. Mas te garanto que vai fazer falta. O dia que esse mundo ficar escuro, o dia que Deus tirar esse mundo da tomada e a luz que ilumina esse mundo não estiver acesa, porque o sol vai escurecer e a lua vai ficar vermelha como sangue, todo mundo vai querer correr para a igreja. Todo mundo vai procurar Deus e ninguém vai achar. Isso é fato. Isso já está profetizado. Amém. Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Amém. Porque na falta, todo mundo vai sentir falta. A verdade é que a nossa geração está mal acostumada com a era da graça, onde o Espírito está derramado sobre toda a terra. O dia que faltar, todo mundo vai perceber a diferença. Amém? Versículo 13, Efésios 5, versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Não tem como a luz passar despercebida. Por isso que ela é colocada no alto, a candeia. O próprio Jesus fala, ninguém pega a luminária, a candeia e coloca embaixo da cama. Você coloca num lugar alto, porque ela serve para iluminar todo o ambiente. Ela não pode ser escondida a luz. Onde há luz, as trevas desaparecem. 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, né? Não como ignorantes, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo significa reparar o tempo, espiar o tempo, consertar, ou seja, enquanto eu vou vivendo, eu vou remindo, eu vou avaliando o que eu faço e consertando, vigiando para ver se eu não faço nada errado. E se por acaso eu tropeçar, eu que conserte logo. Porque isso é andar com sabedoria. Se eu não vou remindo o tempo, ele estava dizendo que eu estou andando como nécio, como ignorante. Porque eu vou ter que prestar conta de tudo que eu estou deixando para trás. Isso faz relação com a pregação do tapete vermelho, que eu já peguei para os irmãos, já comentei muitas vezes. Tem até vídeo aqui sobre isso. A maioria das pessoas, elas andam
encobrindo os seus atos falhos, encobrindo o que fazem de errado. A maioria das pessoas que eu conheço vive assim. Elas fazem as coisas erradas, mas na cabeça delas, se elas conseguirem encobrir, tá tudo bem. Porque elas acham que o julgamento que vai salvá-las é o julgamento dos homens. Então, se eu esconder dos homens, é como se eu não tivesse feito. Não importa se eu menti, contanto que ninguém descubra que eu menti. Não importa se eu roubei, se eu fiquei com isso aqui de forma indevida, se ninguém ficar sabendo, se todo mundo aceitar. E é assim que as pessoas vão vivendo, elas vão vivendo tentando esconder. Não, não fala isso. Olha como você está falando isso de mim, você não fez. Mas olha o que você está dizendo, não interessa se eu estou dizendo ou não. Você fez ou você não fez? Porque se você fez, a gente vai te tratar como se como você tendo feito. E o que você fez de errado, a gente vai te cobrar por isso. Precisa consertar. Não, tá falando mal de mim. Não, não é para ficar sabendo. Não, porque você contou. Não. A pessoa vive criando buracos para esconder a sua sujeira. Aí joga um tapete vermelho por cima e finge que nada aconteceu, meu irmão. Está vivendo como ignorante. Porque o julgamento que te julga não é o dos homens. Isso aí é indiferente, isso aí não faz diferença nenhuma. Se as pessoas gostam ou não de você, te acham legal ou não, o que importa é o julgamento de Deus. E não tem tapete que encubra as coisas dele. Não tem como esconder nada de Deus. Tudo está sendo analisado, tudo está sendo escrito nos livros, tudo está sendo contabilizado e tudo está sendo pesado. É por isso que tem uma balança para pesar as coisas. Os atos, as ações, as palavras. Não é isso que o terceiro cavaleiro do Apocalipse carrega? Uma balança na mão? Para que serve a balança? Para medir o peso das coisas. O peso do bem e o peso do mal, do certo e do errado. Quem não está em Deus está sujeito a essa balança aí. Boa sorte. Foi assim que o filho de Nabucodonosor caiu. Daniel chegou para ele e falou: olha, ele teve uma visão, ele estava no meio de uma festa, celebrando, enchendo a cara. Aí tem uma ideia mirabolante, porque todo bêbado tem uma ideia mirabolante. Filho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que fez de escravo Daniel, Misael, Ananias, Azarias. Estava lá festejando suas vitórias. Aí teve uma ideia mirabolante de bêbado. Pega os tesouros de Jerusalém, que a gente pegou lá do templo, e vamos usá-los aqui na nossa festa, para mostrar que a gente é superior. Vamos pegar os itens, os objetos que eles tinham ali dentro do templo, que eles faziam lá os seus cultos, e vamos usar aqui para beber. Vamos profanar os objetos que eles têm como santificados. E foi isso que eles fizeram. Pegaram os tesouros de Jerusalém, do templo de Jerusalém, e começaram a usar na festa para farra. Aí ele tem uma visão. Ele tem uma visão. Ele vê a mão de Deus escrevendo na parede com o dedo. A gente pode ler isso. Daniel. Capítulo 5, versículo 24. Ele não entendeu nada do que ele viu, porque a mãe escreveu um negócio na parede que ele não entendeu nada, e ele chamou Daniel, para que Daniel pudesse traduzir. Daniel, que era muito sábio, tinha dom de revelação, de visão, de interpretação de sonhos e visões. O rei chama Daniel, Daniel 5, a partir do 24. Então, da parede dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mené, Mené, Tekel e Parsim. E o rei não fazia ideia do que eram essas palavras. 26. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus, o teu reino e deu cabo dele. Mené, Mené. Está escrito Mené duas vezes, porque Deus contou
2 vezes. Por que 2 vezes? Porque a balança tem 2 lados. Contou o que era bom, contou o que era ruim. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste a balança e achado em falta. Ou seja, pesou os 2 lados, mené, mené, e Tekel significa o resultado. Ficou pesado o lado ruim da balança. Você foi achado em falta. E Parsim, ou Perez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Ou seja, Menemene é o peso, Tekel ficou pesado, e Parsim foi o veredito de Deus. O que Deus vai fazer? Está escrito que ele foi dividido, ou seja, o reino dele foi dividido entre os medos e os persas, por isso que o nome desse reino significa o reino medo-persa. Se você procurar na internet, você vai achar a época em que os medo-persas se tornaram primeira potência mundial, vencendo o império da Babilônia. E foi exatamente nesse dia. Então, versículo 29, Daniel 5, 29. Então mandou Belsazar, que era o rei filho de Nabucodonosor, que vestissem Daniel de púrpura e lhe dessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, que eram os babilônios, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Essa é a balança. Depois que é pesado, depois que é medido, tem lá a resposta, tem lá a conta, não é assim? Vai no açougue, me vê 2 quilos de carne. Ele põe lá e fala, ó, passou um pouquinho. Ó, não deu menos, pode ser assim, pode ser esse tanto, vai ter o resultado lá. Com o resultado vem o veredito do rei. Para onde você vai? Qual o seu destino? Qual é a sua condenação ou qual a sua absolvição? Amém? Aí voltando para Efésios 5, a gente está falando do versículo 15 e 16, onde Paulo está nos ensinando a andarmos nessa terra, já sabendo dessas coisas, já sabendo que tem uma balança, já sabendo que tem um caminho bom pelo qual eu tenho que andar, e já sabendo que tem uma punição do mal caso eu não ande nesse caminho. Ele está falando, ande como sábio. Pelo amor de Deus, você já conhece, já sabe dos destinos, já conhece os 2 caminhos, já tem muitas experiências, a Bíblia é cheia de histórias contando o que deu com aqueles que obedeceram e o que se deu com aqueles que desobedeceram. Ande como sábio, avalie os caminhos e decida bem. Não ande como nécio, como ignorante. Vá remindo o seu tempo, vá fazendo certo e aquilo que você faz de errado, vá consertando. Para que você esteja em dia com Deus, para que a sua balança não pese para o mal. Porque está sendo avaliado, está sendo contado. Amém? Não tem essa de esconder atrás, embaixo do tapete, não tem essa de empurrar com a barriga diante de Deus. Ele sonda o coração, esquadrinha a mente, o coração, e avalia todas as nossas obras. Não tem como escapar do juízo do Senhor. Amém? 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aleluia. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É interessante, porque ali no Daniel 5, que a gente leu, o rei fez aquela besteira justamente porque ele estava embriagado de vinho. Por isso que é proibido vinho, droga, bebida forte, alcoólica, porque você perde o seu juízo, tá? Aquele discernimento, o domínio próprio, a sua consciência, tudo isso fica enfraquecido, porque esse é o intuito desses produtos, você ficar enfraquecido e as trevas te dominam de forma mais fácil. Amém? Quando você está sem as suas defesas pessoais, interiores.
19. Falando entre vós com salmos, enchei-vos do Espírito, e falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Amém? Esse é o processo dos passos do sábio. Ele se mantém andando na luz, dando graças por tudo, sempre agradecendo, nunca murmurando, sempre andando na luz, não nas trevas. Isso é um processo diário, essa é a rotina do crente. Não é um dia na semana que eu vou andar certinho, no resto do dia, no resto da semana eu vou andar engatinhando, murmurando, pecando. Não, a minha rotina precisa ser de santidade. Estranho é um dia que eu estou em pecado, tem que ser uma raridade, tem que ser uma exceção isso aí. Eita, tropecei, isso aí não pode ser rotina. Eita, fiz besteira aqui, como que eu vou consertar? Isso aí tem que ser um dia atípico na vida do crente. Eita, estou nessa situação, não sei como resolver, como que eu fui parar nesse lugar, nessa confusão aqui? Isso aí tem que ser raridade na vida do crente. Amém? Porque ele está todo dia vigiando, todo dia se precavendo, todo dia se envolvendo só com o que é bom. As coisas ruins, o dia muito difícil, vai ser uma exceção, vai ser uma raridade. Amém? Aí, a partir do 22, ele começa a falar dos casais, porque ele está já nos finalmente da carta. Ele começa já a dar as dicas práticas para os irmãos da igreja. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E aí você entende porque Satanás vem com esse discurso de que não, você não tem que ser submissa, não. Que é tudo igual. Você e seu marido são a mesma coisa. A voz de vocês tem o mesmo peso. Não é à toa que Satanás vem com essa conversa furada. E a gente vê hoje uma manada de marido que hoje é submisso da mulher. Que abre mão do seu posto, que abre mão da sua posição e deixa a mulher governar a sua própria vida e a sua própria casa. Ele fala, não, é melhor assim para não ter encrenca. É melhor assim, porque senão ela vai brigar, vai xingar, vai dar problema. Não, é melhor assim, não, meu irmão. Isso é pior. Isso é pior porque foge do mandamento e do princípio de Deus. Tudo que foge da vontade de Deus te leva para o mal. Te leva para a infelicidade, te leva para as trevas, te leva para o lago de fogo. Sejam as mulheres submissas ao seu marido, assim como ao Senhor. Seu marido falou, minha irmã, está falado. Aí, se você perceber que é ruim, você que use de sabedoria para falar mais amor, por favor, avalie dessa forma, com todo respeito, com toda humildade. Eu quero te ajudar, te fazer ver desse lado, te enxergar dessa forma. Se ele não quiser ouvir, minha irmã, fica quietinha, porque ele é autoridade. O marido é o cabeça do lar. O dia que isso é quebrado na sua casa, toda a casa é quebrada. Isso é princípio de Deus. Da mesma forma, uma igreja onde o pastor não ouve a Cristo e começa a fazer as coisas da cabeça dele. Uma igreja onde quem manda é a mulher do pastor. É só bagunça. Vira uma igreja de homens, não uma igreja de Deus. Doutrinas humanas, não doutrina do céu. Você quebrou essa hierarquia, você já quebrou a casa inteira. E começa daí. Vai ver como Deus resolveu isso no Éden. O dia que o homem resolveu ouvir a mulher que estava em pecado, ao invés de ser o cabeça. Os dois foram expulsos de casa. Adão, cadê? Cadê? O que aconteceu, Adão? Cadê vocês?
Quem te falou que vocês estavam nus, Adão? Por que Deus está falando com Adão e não com Eva? Porque Adão é o responsável. Deus colocou ele como cabeça. É ele que está tendo que responder a Deus. Ah, mas foi a mulher que o Senhor me deu, foi isso, foi aquilo, não sei o quê. Ele foi expulso. Não adianta você jogar a culpa no outro. Assume a tua bronca. Assume a tua responsabilidade. Entenda isso, meu irmão. Se você quebra um princípio de Deus para ficar bem com humanos, é com os humanos que você vai ficar. Simples assim. Adão desobedeceu a Deus para ficar bem com Eva. Ah, ela vai ficar insistindo. Ela já me pediu. Agora ela tá falando. Agora tá buzinando no meu ouvido. É melhor eu comer logo esse negócio aqui para a gente ficar bem logo e pular para outro assunto. O que aconteceu? Ele ficou com Deus e ela foi embora porque ela que deu o fruto proibido para ele? Não, os dois foram expulsos e eles ficaram juntos, só que ficaram juntos em pecado. É assim que vai acontecer na sua casa se você deixar a sua mulher dominar. Seja autoridade. E você, mulher, seja submissa. Se você obedecer no princípio de Deus, vai ser bênção na sua casa. A bênção de Deus estará lá e aí o inimigo não entra. Amém? 25. Maridos, amai-vos vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo a purificação por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa e a si mesmo, se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Lembrando sempre que ele está falando aqui com crente. Está falando aqui com gente que entende o princípio cristão de casamento. Da mesma forma que a sua mulher tem que te respeitar, te obedecer, você a ame. Não use da sua autoridade para ser aquele machão e oprimir aquele que está abaixo. Você trate com amor. O amor que você tem com o seu próprio corpo, tem amor com o corpo dela também. Porque vocês são um só corpo em Cristo, assim como Cristo amou a igreja e tornou ela o corpo de Cristo. E ele vai sempre fazendo essa referência do marido com a esposa, de Cristo com a igreja. Onde que começa a dificultar essa relação? Porque a gente, aqui no Brasil, não é ensinado a casar segundo os princípios bíblicos. Não sei se você sabe, mas o brasileiro não é sábio. O brasileiro é gentil. Gentil não no sentido de gentileza, gentil no sentido de ignorante. Tem os gregos e tem os gentios. O brasileiro faz parte do povo bárbaro e ignorante. Casa de acordo com a própria opinião. Tô afim de casar, gostei dele. Tô afim de casar, achei ela bonita. Acho que vai dar certo. Não, mas eu acho que não. Então, esperar ganhar mais um dinheiro e cada casal vai inventando a sua própria regra. Sabe o que é isso? É ignorância. Você achar que você vai pegar algo que Deus criou, que é o casamento, vai inventar com a sua esposa ou com o seu marido o seu jeito de casar, achando que vai dar certo. Esse é o plano do ignorante. Porque o plano do sábio é muito simples. Se eu quero andar num carro, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar entender como que dirige ele. Porque não fui eu que inventei o carro.
Quem inventou já fez um procedimento. Eu não vou colocar no tanque dele o que me der na cabeça. Eu vou perguntar, vou pesquisar. Esse carro funciona o quê? É álcool, é gasolina? E eu vou obedecer às regras para que ele funcione direito. Mesmo que seja o carro meu. Eu comprei, mas a forma dele funcionar já está estipulada. Eu não posso fazer ele andar do jeito que me dá na telha. Não posso sair dirigindo do jeito que eu inventei. Eu tenho que obedecer a regra do carro, senão ele não funciona. O casamento é a mesma coisa. Deus inventou isso aí. Você quer casar? Vai perguntar para Deus, vai ler a Bíblia. Senhor, como que o Senhor desenhou esse casamento? Para que ele funcione direito. Aí tem os princípios básicos, funções do homem, funções das mulheres. Que naturalmente vai multiplicando em filhos, onde você também tem suas responsabilidades com os filhos. Se você fazer tudo certo, a casa é abençoada. Como o brasileiro não tem esse costume de fazer o certo e cada casal faz como dá na telha, você vê a bagunça que é hoje. Um bando de mulher infeliz, um bando de marido infeliz e um bando de filho infeliz. Uma igreja cheia de casais separados, divorciados, desquitados, amaziados. Aí o que eu preciso fazer? Preciso remir o meu tempo. O que eu fiz de errado? Onde posso consertar? Aí eu vou lendo a Bíblia e vou tentando consertar, fazer de acordo com o que está lá. É outra coisa que o casal não faz. Ah, não está do jeito que eu quero? Pois vambora. Ah, não é isso que eu sonhei? Pois vambora. Ah, então vou trocar, vou fazer outro, vou fazer diferente. Cada um vai fazendo de acordo com a sua própria cabeça. Boa sorte. Não vai funcionar nunca desse jeito. Casamento tem quem inventou. Já deu as regras, já criou o plano. Se fugir do princípio, já era. Por isso que Abraão, quando foi procurar uma esposa para Isaac, o que ele falou? Ele mandou o servo dele ir na terra natal dele. O que ele fez? Por que ele não pegou uma mulher vizinha? Tá cheio de mulher onde ele morava, porque onde ele estava morando não eram pessoas da mesma cultura dele. Abraão ensinou Isaac a viver de acordo com os princípios bíblicos, princípio de Deus. Abraão falava com Deus, Abraão andava com Deus. Sabia qual era o plano de Deus para a vida dele e para a família dele. Se ele casa com uma mulher estranha, uma mulher estrangeira, o filho dele, ela é desviar o cara, obviamente, porque é outra cultura. Ele fala, vai lá na nossa terra e pega alguém da nossa parentela, da nossa cultura, para casar com meu filho. Porque ele sabe o quanto é importante o casamento ser feito conforme os princípios de Deus para dar certo. Não importa se eu amo a mulher, não importa se eu gosto, não importa se eu achei ela bonita. Ela tem que obedecer aos princípios de Deus, que eu também obedeço. Isso é o mínimo para um casamento dar certo. Aí o marido, uma das principais responsabilidades dele é fazer o que o Josué fez. É determinar que nessa casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem não quer servir ao Senhor, que está fora da casa. Que vá morar em outro lugar. Como assim? Vai expulsar o filho? Vai expulsar a mulher? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem não serve ao Senhor na minha casa, não é bem-vindo. O marido não é o cabeça, é ele que decide. Que até onde eu sei, foi isso que Jesus contou na história do filho pródigo. Quando o filho mais novo quis fazer besteira, pois vá fazer besteira lá fora. Aqui não. Volta para casa, recebido de braços abertos, quando voltou, arrependido. Deus não deixa pecado entrar no céu, meu irmão. Não deixa entrar pecado na tua casa. Ah, minha mulher é teimosa, é mundana, só faz coisa errada. É, coloca umas regras ali, meu irmão. Coloca umas regras. Ô, amorzinho, seguinte, funciona assim aqui em casa. Você não quer ficar à vontade para voltar para casa do teu pai, da tua mãe, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não arreda o pé, não. Ela vai ficar doida, vai quebrar, ela vai dar chilique, pois que dê.
E ela que se vire com Deus depois. Mas você exerce o seu comando na sua casa. Você, esposa, o conselho é diferente. Seu marido não é crente, casou sem saber dessas coisas, veio do mundo, não sabia que era assim, mas agora está nessa situação. O marido está fazendo tudo errado e você querendo ser crente. O conselho de Paulo para essa situação é: você permaneça santo. Porque pelo seu exemplo, o seu marido é santificado. Continue serva, humilde e fiel. Faça a tua parte, cuida da tua parte com mulher, não fique devendo em nada. Cada um tem sua parte. Faça a sua. E Deus vai lidar com aquele que está fazendo certo e com aquele que está fazendo errado. Cada um vai receber de acordo com o que está vivendo. Não tenta você obrigar o outro a fazer nada. Mas você mantém o seu lugar, mantém a sua postura diante de Deus. Também viver com Deus é coisa seríssima, meu irmão. É vida ou morte que está em jogo. Não é brincadeira, não. Não troca a sua vida para agradar os outros, não. E quem quiser ir embora, que vá. Se não está acrescentando em Deus, não vai fazer diferença. Não tenta segurar quem está te levando para o buraco. Quer ir embora? Uma coisa que Deus me ensinou. Não tenta segurar quem não está feliz com você. Não tenta manter perto quem só está fazendo mal, quem não está acrescentando. Deixa embora. O dia que for luz, o dia que a pessoa tiver consciência, o dia que a pessoa se arrepender, ela mesma volta. Isso é uma lição que talvez demore uns dias para você aprender, mas tenta aprender o mais rápido possível. Para a gente é difícil porque a gente sente falta, né? A gente ama, quer estar perto de todo mundo que a gente gosta, mas para Deus isso é perda, não é ganho, não. Você está perto de quem está te fazendo perder em Deus, você está perdendo, você não está ganhando. Amém? Deixa a pessoa ir para onde ela quer e que Deus trate. A gente não tem poder de tratar ninguém, não. Que a gente pode fazer a nossa parte, manter a nossa santidade, para abençoar os outros ao nosso redor pelo nosso testemunho, pela nossa fidelidade ao Senhor, e aqueles que quiserem se converter, eles vão arredar o pé, eles vão se arrepender, eles vão pedir perdão depois. Agora, se eles quiserem continuar sendo teimosos, aí Deus que se resolva com eles, aí já não é mais nossa parte. Não tem como a gente obrigar ninguém a fazer nada. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Esse é o Efésios 5. Já caminhando para os finalmente do livro, Paulo começa com dicas bem práticas, já falando da divisão da luz e das trevas, e já faz uma parte ali específica familiar, para que a casa, a luz esteja não só na igreja, mas dentro da casa dos irmãos. Porque a igreja é o reflexo do que está na casa dos irmãos. Quer ser ministro, comece sendo ministro de casa. O pastor tem que começar sendo pastor da própria casa. E vai chegar na igreja é o reflexo do que as pessoas estão vivendo em casa. Amém? Glórias ao nome do nosso Senhor. Esse foi o Efésios 5. Amém? Vamos gastar um tempo de oração, onde cada um avalia a si próprio. Amém? Não temos tempo para ficar avaliando os outros. Essa não é a nossa prioridade. É cada um julgando a si mesmo, examinando-nos a nós mesmos. Amém? Esse é o conselho de Paulo em 1 Coríntios 11. Examine a você mesmo. Fale com Deus. Veja se há algum caminho mau. Julgue a si próprio para não ser condenado com o mundo. Vá remindo o tempo. Vale o que você faz, o que você não faz. Observando a palavra de Deus, vai ticando. Opa, isso aqui eu estou bem. Isso aqui eu estou fazendo sério. Ah, isso aqui eu estou mal. Isso aqui eu não sabia que era sério assim. Não tenta pular etapa. Não tenta pular versículo. Não tenta fingir que não entendeu. Vai corrigindo item por item. Uma vida regrada diante do Senhor. Amém? Operação pente fino. Estamos no fim dos tempos. A gente precisa acertar tudo com Deus que pode estar em débito.
Ore ao Senhor, peça para Deus abrir os seus olhos em relação à sua própria vida, ver o que falta, peça perdão pelos seus pecados, peça para o Espírito te santificar e tenha certeza, tenha essa fé que isso acontece na hora. Ele não vai te santificar daqui 10 anos, não. É na hora que você se arrepende, na hora que você se entrega, que você se abre, você é renovado no Espírito na hora. Esquece essa conversa de, ai, não dá para ser perfeito. Ah, um dia, ah, mas ontem, ah, mas anteontem, ah, mas se amanhã eu... Não interessa, meu irmão, foca no agora. A palavra do Senhor foi pregada agora, o Espírito está aqui agora. Aproveita. Seja renovado agora em nome de Jesus. Ora ao Senhor, daqui a pouco oramos juntos. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor, nosso bom Deus. Nosso Pai querido, Pai de amor. Glórias ao teu santo nome. Obrigado, Jesus, por vir à frente, Senhor, por ser o líder, ser o general, por ser o exemplo que está à frente, onde podemos aprender e seguir as tuas pisaduras, porque esse mundo realmente nos confunde, nos engana, mas a tua luz dissipa todas as trevas, a tua palavra nos ilumina o entendimento e tudo fica claro, tudo fica compreensível. Se percebe que é mais fácil do que parece, porque o Senhor já carregou o peso maior e deixou para nós o fardo que é leve. Glórias ao teu santo nome. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a permanecermos na sua palavra, a abrirmos mão de tudo que nos afasta de ti, tudo que é pecado, tudo que é sabedoria humana, tudo que é ciência desse mundo, tudo que é teoria e opinião de homem. Que possamos ser alimentados só por ti, pelo seu pão essencial que é sem fermento, é puro, cai direto do céu, sem o fermento desse mundo, sem a massa do Egito. Que possamos ser puros e agradáveis ao Senhor primeiramente. Que a nossa prioridade seja o Senhor sempre, em tudo que fazemos, em todo o tempo que estamos aqui. Que a cada dia, a cada passo, possamos focar no Senhor e trilhar os teus caminhos, pois nada mais importa. Não há vida, não há acréscimo, não há ganho se não for por ti. Te peço encarecidamente, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe os nossos pecados e abra os olhos de cada um. Desperta os que dormem, desperta os sentidos espirituais de cada um dos meus irmãos, para que não vejam com olhos humanos, para que não ouçam com ouvidos mundanos, para que saibam discernir entre o bem e o mal, que tenham força e coragem para tomarem as suas decisões em ti, de acordo com a sua vontade, e permanecerem nesse caminho, resistindo às tentações, resistindo de mal, não voltando atrás para agradar homens, mas para que sejam fortes, corajosos e firmes na rocha que é o Senhor, para que nenhum vento de doutrina os derrube, para que nenhum mar do mundo os tire do lugar, que permaneçam na rocha e não na areia. Em nome de Jesus. Dá força ao cansado, Senhor. Levanta o abatido. Cura o doente. Restaura aquele que foi debilitado. Levanta as famílias, as casas.
Levanta teus filhos, Senhor. Caminhem de cabeça erguida, sabendo que andam diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E nada nesse mundo pode abalá-los, se permanecerem em ti. Em nome de Jesus. Oramos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. O Espírito de Deus está movendo os corações. Ele quer abençoar. Ele quer abençoar. O Espírito de Deus está movendo os corações. Vou abrir o meu, vou receber o seu poder. Se o coração abrir diante dele e a alma se quebrantar, a graça de Jesus irá curar. O Espírito de Deus está movendo os corações. Ele quer abençoar. Ele quer abençoar. O Espírito de Deus está movendo os corações. Vou abrir o meu, vou receber o seu poder. Se o coração abrir diante dele e a alma se quebrantar, a graça de Jesus irá curar. Se o coração abrir diante dele e a alma se quebrantar, a graça de Jesus irá curar. A graça de Jesus vai libertar. A graça de Jesus irá curar. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Que o Espírito se mova no seu interior, meu irmão, te purificando, te curando, te santificando, e que você viva todos os dias da sua vida pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Vamos cear. Pegue seu alimento, sua bebida. Vamos cear juntos. Mateus 26, a partir do 26, diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, pois isso é o meu corpo. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo teu corpo entregue na cruz do Calvário, para nos salvar.
Abençoe e consagra esse alimento em nossa mão, que representa esse teu corpo, pão da vida, o maná do céu, a palavra que alimenta. Sejamos um só corpo contigo, uma só igreja santa e imaculada, em nome de Jesus. Comamos. Aleluia. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Obrigado, Jesus o Cristo, pelo sangue derramado, vertido na cruz do Calvário, para a salvação de toda a terra e céu, de todo ser, em nome de Jesus. E crê no seu sacrifício. Abençoe e consagre essa bebida em nossa mão, que representa esse sangue, o vinho novo da videira verdadeira, no cálice sagrado da aliança nova, de Cristo com a igreja, de Jesus conosco, nos dando direito às bodas do Cordeiro no céu eterno diante do Pai. Sejamos um só, pelo corpo, pelo sangue, pelo eterno Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Bebamos. Aleluia. Obrigado, Deus de toda a terra. Obrigado, Deus de todo o céu. Obrigado, Deus de todo lugar e de todo ser, porque Tu és o Criador de tudo e de todos. Aleluia. Glórias ao Teu santo nome. Aleluia. Obrigado por estarmos na Tua casa mais uma vez. Obrigado por recebermos da Tua unção mais uma vez. O Teu cuidado e o Teu abraço. Esse é o nosso verdadeiro alimento, a Tua vida em nós. Glórias ao Teu santo nome. Obrigado, Pai, por nos fortalecer. O Senhor é a nossa fortaleza. Glórias ao Teu santo nome. Seja conosco todos os dias da nossa vida. Abençoa cada um dos meus irmãos em todas as suas necessidades, individuais, familiares, na igreja, no corpo de Cristo, em toda a terra e céu, que cada um esteja pronto para ser arrebatado por Ti, Senhor. Sabemos que esse dia está próximo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Prontifica os Teus filhos, aperfeiçoa os santos que aguardam pelo dia do Teu relâmpago. Em nome de Jesus. Glórias ao Teu santo nome. Amamos a Tua vinda e aguardamos por Ti, Senhor. Até lá, seremos fiéis e continuaremos nos encontrando com o Senhor diariamente, porque Tu és a nossa vida. Em nome de Jesus. Aleluia! Vamos louvar. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim para salvar, para curar, o Espírito do Senhor está sobre ti. O Espírito do Senhor está sobre ti para falar, para ministrar, quebrantar o coração, proclamar libertação
e apregoar o ano do Senhor, e a consolar todos que choram, quebrantar o coração, proclamar libertação e apregoar o ano do Senhor e a consolar todos que choram. Ele reina, ele reina, ele reina, ele reina sobre todas as coisas, ele reina. Ele fala, ele fala, ele fala, ele fala sobre todas as coisas, ele fala. Ele vence, ele vence, ele vence, ele vence sobre todas as coisas, ele vence sobre todas as coisas, ele vence sobre todas as coisas, ele vence. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Fiquem na paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos infinitamente, cada dia mais, em nome de Jesus.